Meu nome é Lilian, sou nutricionista, sou formada há uns 30 anos mais ou menos. Trabalho já há um tempo com nutrição funcional e já excluo, né, ou trabalho sem o glúten já há pelo menos uns 10 anos, mais ou menos, que foi quando a gente começou a entender que o glúten é uma proteína que realmente traz um desequilíbrio na nossa microbiota intestinal, trazendo alergias e algumas patologias. Então a gente já sabe que o glúten está ligado a doenças neurológicas, a diabetes, a alergias, enfim, até o próprio câncer, né? A gente já sabe que tem alguns estudos em que esse desequilíbrio da microbiota causa essas patologias. Então, quando a gente trata a microbiota, para poder tratar direitinho, nós temos que excluir, porque ele é um agente agressor. E aí torna-se essa microbiota permeável, fazendo com que as toxinas fiquem circulando pelo nosso organismo. Então, mediante a isso, eu comecei a buscar alimentos sem glúten e receitas. Foi quando eu conheci a Paula na internet. Isso tem mais ou menos uns 6, 7 anos que eu comecei a segui-la e testar as receitas. E aí eu vi que davam certo. Eu falava, nossa, que legal, não perco tanto ingrediente, né? Porque a gente pega algumas coisas na internet que você olha assim, você fala assim, nossa, que lindo! Na hora que você vai fazer, o negócio desanda, né? Então, realmente foram receitas que a gente foi testando e dando certo. E eu tenho o hábito, né, quando eu atendo o paciente, a minha consulta é bastante demorada por conta de eu entender como ele funciona. Então, cada paciente tem uma individualidade bioquímica e a gente vai adaptar a dieta, né, a orientação nutricional de acordo com o paciente. Então, assim, o glúten é ruim para todo mundo? Não, é ruim para quem ele causa um dano. Ou seja, hoje, por que o glúten é tão ruim, tão prejudicial? Porque o excesso do consumo dele é muito grande, tá? Todo mundo come pão, macarrão, miojo, né? Miojo, porque o povo é o rei do miojo, que é rapidinho. Então, o que acontece? A gente inflama, tá? Pelo excesso do consumo. Então, o prejudicial, na realidade, o que acaba sendo muito prejudicial é esse excesso. Fora isso, a gente sabe que na nossa legislação tem uma permissibilidade muito grande quanto aos agentes que podem conter no glúten. Então hoje sabe-se que muitas vezes nós temos mais alergia até às toxinas que contém na farinha, por exemplo, do que ao próprio glúten. Quando você vai para a Itália, por exemplo, você pode comer que não vai te fazer tão mal. E foi se tirando da dieta do paciente o glúten, ele começou a ter uma melhora. Pacientes com enxaqueca pararam de ter enxaqueca como se fosse um milagre, né? Lógico, tira o glúten, faz um equilíbrio nutricional naquele paciente, equilíbrio de microbiota, enfim. Só que ele é fundamental para que a gente tenha um resultado positivo. E nos primeiros meses é fundamental que ele não coma nada de glúten, porque cada vez que o glúten entra no organismo, na microbiota, ele agride. É como se ele estivesse ralando a minha microbiota. Então, eu volto para estaca zero. Começando a seguir a Paula, fazendo as receitas, aí eu vi que dava certo e eu comecei a colocar receitas para os pacientes. Porque os pacientes, como é que eu faço? É tão difícil. Porque hoje a gente tem uma acessibilidade maior a produtos sem glúten, mas há 10 anos atrás a gente não tinha. Então, eu comecei a colocar receita de pães, receita de bolo, receita de coisas que o paciente tinha vontade de comer, porque eu respeito muito o hábito do paciente. A gente adequa, mas respeita muito aquilo que ele está acostumado a comer. Então, se ele gosta de pão, não adianta eu tirar o pão, porque ele vai comer o com glúten. Então, eu adaptei o pão sem glúten para que ele pudesse comer de uma maneira saudável. E aí, eu comecei a colocar e vai um receituário para eles. E aí, depois, quando começou a pandemia, a gente começou a atender online e tudo, e os pacientes começaram a solicitar, né? Por que você não faz para vender? Por que você não... Eu falei, gente, dá muito trabalho para fazer em escala, né? Eu curto, porque assim, eu também tenho um atendimento de personal diet. Eu vou na casa do paciente e eu explico, eu ensino como é o melhor jeito de fazer, com mais saudável, enfim.
E aí eles queriam que eu fosse fazer. Eu falei, gente, é muito complicado. Paralelo a isso, há uns 2 anos e meio atrás, a minha filha ficou intolerante ao glúten. E aí eu comecei a produzir 100% sem glúten na minha casa. Eu já consumia, mas não 100%. E aí a gente passou a só fazer sem glúten em casa. E aí fui fazendo muitas as receitas que a Paula faz e assim, foi me encantando. Eu fui pegando prazer em fazer. Eu curto muito cozinhar. Eu adoro cozinhar, eu amo a cozinha. Então, eu sou uma nutricionista que põe a mão na massa. Eu gosto, eu curto. Então, eu fazia para minha casa e aí alguns pacientes pediram e eu comecei a fazer. E aí eu fui fazer o curso de panificação, porque eu falei, não, eu preciso entender direito como é que faz. Aí foi quando surgiu a comunidade Sem Trigo. Então eu entrei na primeira turma da comunidade, que a gente começou a ter as aulas ao vivo, e aí eu ia fazendo. Aí eu ia fazendo, eles iam pedindo. Eu ia fazendo, eles iam pedindo. E comecei a fazer desse jeito, até chegar a Páscoa do ano passado, que eu testei uma receita de pão de mel. Eu peguei uma receita, que a minha irmã faz pão de mel super bem, e aí eu falei, eu vou adaptar a receita dela para sem glúten. E deu super certo. Daí foi quando realmente eu falei, não, eu vou fazer, porque se eu tô indo para este caminho, é porque eu tenho que seguir a minha intuição e ir. E foi daí para frente, faz um ano, vai fazer um ano agora, que surgiu a Lavi, que é Lavi Gluten Free, né, cozinha artesanal. E eu comecei a produzir, tô ainda produzindo em pequena escala, porque eu faço na minha casa por enquanto. Estou dividindo o tempo do consultório com a Lavi. Eu acho que vale muito a pena fazer o curso, né? Fora isso, eu esqueci de falar, em fevereiro, quando a Paula fez a inauguração do estúdio, a gente foi a primeira turma, né? Eu, a Cris e a Paty fomos a primeira turma que foi presencial. E foi um marco muito importante esse encontro, porque dali as meninas começaram a me estimular. A gente fez um grupo, ficamos muito amigas, a gente troca muito, a gente fala direto. E aí as meninas, não, você faz super bem, você tem que fazer, você tem a técnica, você tem... Aí foi o que me estimulou, né? Então eu acho que assim, a aula presencial é muito 10, porque a gente troca muito com a Paula, a gente troca muito entre a gente, porque cada um tem um jeito de fazer, cada um vai ter uma dica diferente, então acho que isso vale super a pena. Fora, dentro da comunidade, a gente tem uma troca muito grande, porque uma faz, testa, dá de um jeito, a outra não entende, fala, ai, mas por que a minha afundou, por que a minha... E fora isso, a Paula dá todo o suporte nesse meio de campo, né? Então, se ela não responde na hora, alguma das meninas que já fez responde, e logo em seguida ela responde, então, eu, assim... Foi a melhor coisa que eu fiz, tá? Como profissional, como agora tendo a Lavi, eu acho que assim, essa interação e essa troca de experiências é bem importante, tá? Eu acho que aconselho pra caramba a gente realmente fazer, até porque você vê ao vivo, né? Mesmo nas aulas online, você tem aquilo lá gravado, né? Então, eu tenho uma dúvida, vou fazer um pão X, não lembro mais como é que é. Volto lá e olho. São truques que fazem a diferença, né? Pôr água, não pôr água, o pão com casca, o pão sem casca. Então, tudo isso faz a diferença quando você tá no ao vivo, quando você tá vendo a pessoa fazer o ponto da massa, o quanto você tem que manipular, o como você vai colocar na forma, a modelagem, tudo isso faz toda a diferença. Então, realmente, eu sou super fã e a Paula sabe disso. Os meus pães, eu coloco muita fibra solúvel, psyllium, goma xantana. Por quê? Eles fazem absorção de água. Então, tá? Aveia, por exemplo. Todo mundo fala assim, mas você come aveia? Eu falo, como? Porque eu tenho menos diarreia. Porque a aveia, ela tem duas funções. Ela tem duas funções. Eu posso dar para um paciente constipado desde que ele beba água. E eu posso dar para um paciente diarreico porque ela vai absorver a água do intestino dele, tá? Então ela tem as duas funções. Eu peguei o pão de aveia e eu transformei ele em um pão multigrãos, tá? Então eu coloquei semente de girassol, gergelim, linhaça, semente de abóbora e chia. E eu
fiz porque eu falei, vou fazer um pão de grãos. O que começou a acontecer? Os meus pacientes constipados pararam de ter constipação. Entendeu? Bebendo água. E eu tinha uma paciente que, olha, eu já tinha feito de tudo com aquela criatura. E ela não ia ao banheiro. Aí, não conseguia, era super difícil. Aí, ela começou a comer porque ela achou bonito. E eu, na hora, eu falei, bom, já tentei tudo, já dei até psyllium pra essa criatura, ela não vai no banheiro. Tudo bem. Já tinha dado probiótico, enfim. Aí, ela começou a comer uma fatia do pão todo dia de manhã. Ela não fica sem. Regulou o intestino dela. Entendeu? Toma água, óbvio, né? É o que eu falo, gente, tem que tomar água. E aí, assim, esse pão é o carro-chefe, porque todo mundo ama ele, porque ele ficou saboroso, entendeu? E ele tem uma funcionalidade boa, tá? Então, assim, a gente tem que agregar a parte nutricional dentro do pão. Eu não vou dar só um pão. Os meus pães sempre vai ter, mesmo pão que não tenha nada, eu vou colocar alguma coisa nele. Bom, falando um pouquinho de mim, em 2015, eu tive que fazer uma cirurgia de retirada uma colectomia, que é uma retirada do intestino grosso. Eu tirei o intestino grosso todinho, só sobrou o reto, né? Porque eu tinha uma polipose familiar, ou seja, o que é isso? São pólipos e eu não tinha dois, eu tinha o intestino inteiro, um sagu. Então, como eu tenho um histórico familiar, meu pai faleceu de câncer de intestino, meus avós também, foi-se sugerido a retirada do intestino antes que eu desenvolvesse a doença, porque era um adenoma e a evolução dele era um CA de intestino. A partir daí, a minha vida mudou bastante, porque sem o intestino grosso, nós temos a perda da absorção de água, né, para formar o bolo fecal, né? Eu passei a ter uma evacuação bem líquida e em quantidade. Então, eu ia, no começo, 12 vezes ao banheiro por dia. Como que eu comecei a trabalhar isso? Eu poderia tomar Hemosec, que é uma medicação que a função dela é reter líquido. Eu falei, não, eu vou ajustar a minha alimentação ao meu quadro nutricional de hoje. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a consumir alguns alimentos, tratei com alguns suplementos, mas comecei a consumir alimentos que não me causavam tanto diarreia. E aí, nos próprios pães, eu comecei a colocar aveia, psyllium, gomaguar, são substâncias que ajudam a reter água, a formar bolo fecal. E com isso eu diminuí, né, o número de evacuações ao dia. Paralelo a isso, comecei a consumir mais fibras solúveis. Então, comia chuchu, comia cenoura, evitava fibras insolúveis, como folhas, por exemplo. Hoje, como o meu corpo já foi se adaptando, quando a gente tira um órgão muito grande, são 2,5 metros, né, de intestino que eu tirei, o corpo tem um tempo para se adaptar. E com isso, pela mudança na alimentação, não consumir mais glúten, né, a partir daí diminuir o consumo do glúten, o meu corpo foi se adaptando e hoje eu já consigo ter uma vida praticamente normal, né? Eu tenho ainda, lógico, isso vai ser pro resto da minha vida, eu aprendi a conviver com isso e isso faz toda a diferença, né? A alimentação, esse equilíbrio da alimentação, eu não tomo Hemosec, então desde que eu operei eu não tomo, eu só tomo se eu precisar ir a algum lugar que eu sei que vai demorar muito, que não tem uma logística muito boa. Tá? Se eu vou viajar muitas horas e eu sei que naquele lugar, naquele trajeto não vai ter nenhum posto de gasolina, né? Então, é esporádico. Qual que é a minha arma para isso, né? Qual a minha ferramenta? É a alimentação. E com isso, eu pude, por experiência minha, eu pude ajudar os meus pacientes, né? E acabei tratando, né? A gente vai pela lei de afinidade, né? Acabou-se que a gente vai tratando os pacientes que vão chegando e você já tem uma vivência. Então, aquilo ajuda ele a entender que aquilo é real, que funciona. Porque você já passou por aquilo, né? Então, a própria panificação sem glúten, a própria alimentação sem glúten, as receitas. No mundo da nutrição, no mundo da alimentação, a gente pode tudo. A gente vai colocar, agregar nutrientes da maneira que a gente quiser. E é uma vida de testes, né? E eu acho que assim, a gente estando
junto num lugar onde a gente tem muita troca, isso facilita muito. Então, na comunidade, a gente, muitas vezes, alguém coloca uma troca, por exemplo, de uma receita. E aí você, tendo uma visão, eu como nutricionista, você consegue enxergar o equilíbrio, você consegue enxergar o que você pode mudar, o que você não pode. A própria Paula coloca, gente, isso aqui não dá certo, isso aqui dá certo. Então eu acho que na comunidade eu posso colaborar com aquilo que eu tenho de conhecimento, assim como as pessoas que têm um pouco mais de experiência na parte não só de panificação, de tudo, de alimentação, de preparo, né? Podem auxiliar a gente. E é uma troca constante. Se você entrar na comunidade, você vai ver que todo mundo posta. Eu acabo não postando tanto. A gente acaba ajudando umas às outras por conta de estar lá o tempo todo e disponível. Então sempre vai ter uma ajuda. Você nunca vai ficar sem uma resposta. Alguém vai te ajudar. Se a Paula não puder naquele momento, alguém vai te ajudar e depois ela vai dar o feedback daquilo que foi falado. Então eu acho que a comunidade é uma coisa que tem que ficar para sempre, porque realmente faz toda a diferença no dia a dia da gente que trabalha com isso. Receitas que dão certo, assim, foi uma coisa bastante legal, porque eu falava assim, gente, eu via aqueles sonhos. Eu falava, gente, que delícia, sonho, mas assim, né? Primeiro, era fritura, segundo, com trigo, né? A minha filha às vezes queria muito, né? Eu não tenho a intolerância ao glúten, mas eu evito por conta da minha situação. Ela não pode. Se ela comer, ela tem distensão abdominal, ela passa mal, ela tem diarreia. E aí eu falei, eu vou fazer, né? Quando a Paula colocou lá na comunidade, numa das aulas, o sonho, gente, ela comeu assim, ela falava, mãe, que delícia! E eu fiz assado, eu não fiz frito, né? Porque eu sou meio chata, então eu fiz assado e ficou super gostoso, ficou uma delícia. E assim, no primeiro a gente erra um pouco na quantidade de água, depois você acerta e vai indo, e ficou super gostoso. Então, pastel e o sonho foram as coisas que, assim, mais davam água na boca, porque são coisas que você não acha. São coisas muito difíceis de você achar. Então, a satisfação de vê-la comer e falar, mãe, que delícia, que vontade que eu tava de comer isso. E outra coisa, macarrão. O dia que a gente fez na aula presencial, a massa, ela falou, mãe, eu nunca comi uma massa tão boa, nem a normal, com trigo, não é tão boa quanto essa, né? Porque daí eu fiz em casa, a gente fez lá na aula presencial e depois eu fiz em casa e eles amaram. E assim, meu marido às vezes é meio relutante. Ele comeu a massa, ele falava, nossa, ali, é perfeito. E o pão italiano, ele fala que meu pão italiano é melhor que o do com trigo. Então, aí eu falei, nossa, ganhei o dia, porque o meu pão italiano é melhor que o de pão de trigo. Então, realmente, são assim, são receitas que ficaram muito marcadas por conta disso, porque a acessibilidade a esse tipo de receita é mais difícil. E você achar uma que fique legal, que não fique seca, que não fique, né, que tenha um sabor gostoso, porque o produto sem glúten ele não precisa ser ruim, gente. O produto sem glúten ele pode ser macio, ele pode ser saboroso, é tudo que ingredientes de qualidade que você coloca nele. A comunidade também, eu acredito que foi um ganho, né, nos dois sentidos, porque o custo-benefício da comunidade é muito grande. O que a gente investe na comunidade é assim, extremamente acessível por um período que a gente fica, né, disponível, para que aquilo fique disponível para a gente. Então eu acho assim, mesmo para quem vai fazer para consumo próprio, o prazer de você ver uma pessoa que não pode comer vale, né? É um custo extremamente acessível. Eu tenho certeza que assim dá para atingir todo mundo, né? Consiga adquirir. Além de ser acessível, né, para todo mundo, o que é vantajoso? Todo mês, normalmente um sábado, né, por mês, a gente tem uma aula ao vivo com a Paula, que você pode tirar dúvidas na hora do que ela está fazendo. E isso fica disponível para você até enquanto você for assinante da comunidade. Então isso eu acho que vale super a pena. Para a gente que prepara, que faz para comercializar e também para quem usa para caseiro, né? Para
um filho que não possa comer, para um marido que não possa comer, ou para si próprio. Ou nem que não possa, mas que quer uma melhora na qualidade da alimentação, quer ter uma alimentação um pouco mais saudável. Vale muito a pena, porque a gente consegue, é dividido isso em 12 vezes, quando você vai ver, não dá nada por mês. É um lanchinho que você vai comer no fim de semana. Então, eu acho que assim, não tem preço.